Continuando na nossa literatura brasileira, hoje nós vamos ver romantismo, tá? Romance romântico, romance prosa. Como nós já vimos na aula passada, romance e poesia, hoje romance prosa. Vamos estudar aí nossos principais autores, os 4 tipos de romances. Vamos lá então. Bom, pessoal, continuando o nosso estudo sobre literatura, nós continuamos no romantismo, só que agora, como nós já vimos a poesia, agora nós vamos ver o que é a prosa, o romance romântico. Parece que todo romance ele é romântico. Não, nós temos os romances realistas, os romances naturalistas. Então agora nós vamos ver o que? O romance romântico, tá? A nossa tendência da prosa romântica brasileira, tá? Ela teve início lá com O Filho do Pescador, em 1843, com Teixeira e Souza, tá? E A Moreninha, em 1844, com Joaquim Manuel de Macedo. A Moreninha seria o grande expoente dessa época, onde iniciou realmente o romantismo no Brasil. E ele teve término, né? O romance romântico, quando Machado de Assis e Aloysio de Azevedo lançaram suas obras em 1881. Machado de Assis lançou Memórias Póstumas de Brás Cubas e Aloysio de Azevedo, O Mulato, dando aí início ao realismo e ao naturalismo, tá? Então essas duas obras aqui encerraram esse ciclo do romantismo. A última obra que a gente tem anotada como o término do romantismo seria Memórias de um Sargento de Milícias, tá? Então ele tem características românticas, mas a sua característica já vem como sendo uma obra realista, tá? Com características realistas. Então não confunda. O romantismo ele iniciou com O Filho do Pescador, tá? De Teixeira e Souza, e também A Moreninha, né, de Joaquim Manuel de Macedo, e terminou o romantismo, a última obra do romantismo é Memórias de um Sargento de Milícias, ok? E o nosso realismo iniciou com Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, e O Mulato, de Aloysio de Azevedo, tá? Com naturalismo. Então aí nós já temos o quê? Duas tendências bem fortes aí, ok? Memórias Póstumas e O Mulato, eles são literaturas realistas, tá? Nós vamos ver na próxima escola, realismo e naturalismo, que eles são muito parecidos, eles têm algumas diferenças, umas nuances ali, mas eles são muito parecidos, tá? Mas hoje nós vamos estudar o quê? A nossa prosa romântica. Então, o romance, ele é todo baseado em folhetim, tá? Que seria o jornal da época ali, seria a nossa novela, né? É utilizado ali contando as suas histórias e tal. Então, inicialmente os folhetins publicados no Brasil eram traduções de obras estrangeiras de autores como Victor Hugo, Alexandre Dumas, Walter Scott e outros, tá? Só que o sucesso do folhetim europeu em jornais brasileiros possibilitou o surgimento de vulgares adaptações, até que em 1844 sai à luz o romance A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. Então, aqui nós já temos o quê? Os primeiros passos de uma literatura totalmente nacional, tá? Uma produção nacional nossa, onde os autores começaram a produzir realmente essa produção, trazendo os traços totalmente brasileiros, tá? Então a estrutura do folhetim é que nem uma novela. Primeiro, era uma harmonia, felicidade, ordenação social burguesa. Depois vinha uma desarmonia, um conflito, uma desordem, uma crise da sociedade, né, da burguesia. E depois tinha uma harmonia final, o estabelecimento da felicidade definitiva da sociedade burguesa, com o triunfo de seus valores. Então, é bem como a gente pode comparar com as novelas de hoje em dia, tá? Ela tem que ter essa estrutura para chamar a atenção do leitor ali, o leitor ficar interessado, comprar o jornal, comprar o folhetim, né, da época, para continuar lendo aquela história, estar envolvido com ela. Então, as principais características desse romance romântico, tá? A prosa era a busca da identidade nacional, a selva, o campo, a cidade. Inicialmente o romance foi publicado em folhetins. Eu tinha um sentimentalismo muito forte, um impasse amoroso com um final feliz ou trágico, conforme for a história, oposições aos valores sociais, a peripécia, né, as artimanhas da narrativa,
o flashback narrativa, volta ao passado, o amor como redenção de todos esses problemas, a idealização da mulher, a idealização do herói. Pessoal, como eu já conversei com vocês lá na nossa poesia, tá? No romance e poesia, aqui no romance prosa, eu também tenho essa idealização do herói. Só que o herói nosso aqui é o índio, tá? Lá na Europa eram os cavaleiros medievais, aqueles homens bonitos, fortes, elegantes. Aqui era o índio, e o índio tinha essas características, tá? Personagens planas, elas vão ser da mesma forma do início ao fim, uma linguagem metafórica é muito utilizada, tá? Então, o romantismo no Brasil, na prosa, nós podemos dividi-lo em 4 tipos, tá? O romance urbano, onde ele vai trazer a vida social das grandes cidades com intrigas amorosas, retrata a vida dos centros urbanos da época, costumes, gostos, valores. Um romance regionalista, características de cada região, né? As pessoas que vivem longe das cidades. Tenho também um romance indianista, idealização do índio, que vira um herói, convivendo com o homem branco, busca fixar aquele que será eleito símbolo da nossa raça no cenário nacional. E o romance histórico, a construção do passado colonial brasileiro, busca retratar fatos históricos considerados significativos na formação do país, tá? Nós vamos ver todas essas características agora de todos esses romances, ok? O romance urbano, ou de costumes, né, ele é retratado da vida, a corte, né, preserva as características estruturais dos folhetins estrangeiros. Os autores, ao falarem de amores idealizados, introduzem elementos nacionais como a vida na corte, os costumes burgueses da época, né. Então, ele tem essas características, o romance urbano. Aqui nós vamos ver as festas, os saraus da época. Então, a linguagem do romance urbano é frequente o narrador estabelecer um diálogo com um leitor específico, que pode ser um amigo ou um parente. O entrelaçamento entre a realidade e a ficção. O romance urbano ele retratava a vida social da época. A burguesia, tá, é apresentada sem aprofundamento psicológico, visto que a sociedade brasileira, ainda pouco urbanizada, não propicia análise de suas relações sociais pouco variadas. Então são cenas de saraus, bailes, passeios ao campo, alternando-se com complicações de caráter social e moral, como casamentos, namoros, bisbilhotices, que seriam essas intrigas. Embora a idealização romântica continue sendo uma característica de suas narrativas, o autor ele examina a sociedade e critica valores, como o casamento de conveniência, heróis e heroínas mais humanizados, né? Não são aquela coisa assim extraordinários, vítimas das pressões econômicas e sociais da época. Então, as principais obras aqui, tá? Eu vou ter lá a Moreninha, né, do Joaquim Manuel de Macedo, onde Carolina é a primeira heroína romanesca autenticamente brasileira, tá? A classe social média, né, brasileira, jovens, linguagem simples, uma trama de amor e mistério, tá? Essa obra nos traz. Outros romances urbanos que eu tenho, como eu já citei, eu tenho a Moreninha, o Moço Loiro, As Vítimas Algozes, são 3 contos tematizando a escravidão, né, do Joaquim Manuel de Macedo. Eu tenho Manuel Antônio de Almeida, Memórias de um Sargento de Milícias. E eu tenho, claro, o grande José de Alencar. Condiva, Lucíola, Senhora, A Pata da Gazela, 5 Minutos e A Viuvinha. Tá? Essas são as principais obras do romance urbano. Outro detalhe aqui que eu tenho é sobre Alencar. Alencar é o maior escritor dessa época, do romance romântico, porque ele conseguiu escrever em todas as 4 áreas, tá? Ele escreveu romances urbanos, tá? Ambientados no Rio de Janeiro do século XIX. Seus enredos são marcados pela temática amorosa, surpresas reveladoras e análise crítica da moral burguesa. Eu tenho Lucíola, Senhora, tem romances regionalistas dele, tá? Ele traz as peculiaridades culturais, linguísticas e étnicas,
tá? Das regiões do Brasil. Ele escreveu sobre o gaúcho. Eu tenho também ele na parte indianista e histórica. Os romances, eles constituem uma verdadeira crítica dos costumes do Rio de Janeiro do século XIX. O principal que ele trouxe essa crítica foi os 5 Minutos, A Viuvinha, o Luciola, Diva e Senhora. Os perfis de mulheres, o que? Elas são heroínas fortes, senhoras de seu destino. Elas comandam a sua vida. Tá? Então, outra área que ele também trabalhou, e nós vamos ver também que ele tem obras publicadas, são romances indianistas. Tá? O projeto literário, tá, era fornecer aos leitores brasileiros obras em que o passado histórico fosse reconstituído, quando possível, ou inventado quando necessário. Tipo, o Guarani inaugurou em 1857 a ficção indianista. Na obra, o processo de colonização está adiantado. O Birajara, outra obra, aborda o momento em que antecede a ocupação das terras conquistadas. E Iracema é o período inicial das terras conquistadas, união da Índia Tabajara e o nobre conquistador, tá? O português. Alencar também se faz presente nessas obras. Alencar é o cara, ele escreveu em todas as áreas. Então, os romances indianistas eram um consórcio entre o povo indígena e o colonizador europeu. Eu vou ter o Guarani, Iracema e o Birajara como sendo as principais obras dessa época. Já o romantismo, tá? Aqui nós temos uma pintura do Condé de Claret, é a Floresta Virgem do Brasil. Isso aqui é uma grande comparação. Em Iracema nós vimos isso. Essa comparação entre Iracema e a terra. Tá? Então, o Guarani é um modelo importado. Tá? Ele projeta as relações de suzerania e vassalagem e os ideais burgueses. Cortesia, bravura, humildade, heroísmo e amor sem limites. Já Iracema, ela apresenta a lenda da fundação do estado do Ceará, a formação do povo brasileiro. Tá? São 2 livros muito interessantes e muito legais. O romance regionalista, o objetivo dele é revelar o Brasil para os brasileiros. José de Alencar trouxe Tio, que retrata o estado de São Paulo, o Tronco do Ipê, Rio de Janeiro, e o Gaúcho no Rio Grande do Sul. Tá? Visconde de Tuné, ele foi um grande observador do Brasil. Tá? Distante do Rio de Janeiro, sua carreira militar possibilitou ao carioca uma série de viagens pelo país, o que o motivou a escrever Inocência. Inocência é uma obra incrível, muito bem detalhada. Tá? Já teve até uma adaptação para o cinema, né? Muito, muito legal o filme. O romance Inocência ele é considerado o mais importante do regionalismo romântico. Mostrou ao leitor da corte os costumes, a língua, a cultura, a rusticidade e o rigoroso código moral dos habitantes da região do Mato Grosso. O enredo ele está centrado no amor impossível entre Cirino, prático de farmácia, que se apresenta como médico, e Inocência, bela e delicada filha de Pereira, quem a prometeu em casamento a Manecão Doca, bruto e rude fazendeiro local. Então a gente vê essa diferença de costumes, esse amor, vamos dizer assim, já prometido, mesmo a mulher não amando, ela vai ter que casar com aquele cara, com aquele homem que está ali, que o pai decidiu. Nós temos outra obra legal que é Franklin Távora. Ele defendia a afirmação da voz literária nordestina em O Cabeleira. Ele antecipou temas que seriam explorados pelos regionalistas modernistas. Tá? O Cabeleira ele é um romance que mistura ficção e realidade e trata da vida de José Gomes, o Cabeleira, filho de Joaquim Gomes, um bandido poderoso, né, e muito temido na época. Joaquim e José, pai e filho, se juntam ao cangaceiro Teodósio e passam a terrorizar a província de Pernambuco. Então, ele já traz essa visão aí do nordestino. Os principais romances regionalistas é Visconde de Tuné, Inocência e a Retirada da Laguna, Bernardo Guimarães, com a escrava Isaura, que se passa Rio de Janeiro e Pernambuco, O Garimpeiro, O Seminarista e Pão de Ouro. Franklin Távora, O Cabeleiro, o Matuto. Tá? Os personagens são caracterizados como tipos aqui. Eles demonstram as suas características da região. O romance histórico.
Tá? O romance histórico, através do qual os romancistas brasileiros buscaram em nossa história temas que alimentassem os anseios românticos, de modo a acentuar ainda mais o nacionalismo exaltado que respirava a pátria desde a independência. Aqui evidencia-se Bernardo Guimarães e, mais uma vez, José de Alencar. Se vocês forem ver, José de Alencar escreveu o quê? Em todas as 4 áreas, tá? Bom, aqui eu tenho a estética da malandragem, Manuel Antônio de Almeida com Memórias de um Sargento de Milícias, tá? É uma comédia de costumes que apresenta a vida das camadas mais baixas da população do Rio de Janeiro. É um herói picaresco, vamos dizer assim, é um herói aventureiro e vadio. Ele já tem contornos realistas, diferentemente dos outros. Então, aqui nós já começamos o quê? A ter os primeiros passos do realismo. Outra parte bem importante aqui no romance romântico seria o teatro romântico, tá? O pioneiro nisso aí foi Gonçalves de Magalhães, em 1857, com a tragédia Antônio José ou O Poeta em A Inquisição. Tá? João Caetano e Martins Pena, sucesso do teatro romântico nacional. José de Alencar escreveu Mãe, O Demônio Familiar. Álvares de Azevedo com Macário. E Martins Pena, fundador da comédia brasileira. Então aqui, no romantismo, nós temos o surgimento do teatro em si, o teatro nacional. Então Martins Pena nasceu no Rio de Janeiro, numa família sem posses. Estudou comércio e ingressou na vida diplomática. Atacado por tuberculose, morreu no estrangeiro, ele morreu fora do país. Ele escreveu O Juiz de Paz na Roça, O Judas e Sábado de Aleluia, Quem Casa Quer Casa, O Noviço, Os Dois ou O Inglês Maquinista. Tá? Martins Pena optou pelo único gênero teatral que poderia se adaptar às circunstâncias históricas do Brasil na metade do século XIX, a comédia de costumes. Então ele queria ter algo diferente, tá? Favorecido pelo interesse do famoso ator e encenador João Caetano, Martins Pena iniciou a carreira satirizando os costumes rurais, os costumes da roça. Então ele trouxe essa característica, essa satirização para sua obra. Já as comédias urbanas efetivam uma leitura da vida cotidiana do Rio de Janeiro, em especial do mundo da classe média, as dificuldades diárias, os casamentos por interesse e as formas de ascensão social. Eles são satirizadas em peças rápidas e poucas cenas, e que normalmente terminam com um final feliz. Então, o teatro ele tem essa característica. Eu fiz um resumo para vocês aqui da classificação temática, histórica, urbana, indianista e regionalista, e o que cada uma traz. O histórico, inspiração no passado histórico nosso brasileiro, clima da época. O urbano, a vida da corte, o luxo da burguesia, os tipos humanos detalhados. O indianista, o índio como marca nativista, tá? O nosso grande herói. Aqui eu tenho Rousseau, o mito do bom selvagem, tá? Que o índio é puro até não sofrer influência de outro homem, né? O indígena, corrompido pelo progresso. O romance regionalista, o sertanejo simbolizando a nacionalidade, os costumes registrados como um documento, tá? E dessa forma nós vimos o que? O nosso romance romântico, ok? Gurizada, terminamos aqui o romance romântico, tá? Vimos as fases, bem certinho os tipos. Agora, a próxima aula nós vamos ver realismo. Nós vamos entrar nessa nova escola literária, tá? Deixe seu like, se inscreva no canal, um beijo do gordo para vocês e vamos embora!